introdução, eu começo com essa imagem de um culto do século XVII, onde talvez a primeira coisa que surpreende a gente é o quanto é parecido com uma missa. O que a gente identifica é a centralidade do Cristo e a Santa Ceia, então a palavra, a ceia, o batismo, ainda a penitência aqui acontecendo. Então isso tudo era o culto na ideia do Lutero e dos luteranos que seguiram as ideias dele. Então, considerando que um ano tem 52 domingos, em 500 anos, uma comunidade apenas uma comunidade, celebrou em torno de 26 mil cultos. Uma comunidade. Imaginemos somar todas as comunidades oriundas da Reforma. Quantos milhares de cultos foram celebrados? Estes milhares de cultos, porém, têm a mínima relevância diante do culto de Deus, o serviço de Deus prestado a nós, que é o evento da cruz de Jesus Cristo. Todos os milhares de cultos dos 500 anos de permanente reforma são apenas reverberações daquilo que sempre de novo Deus faz a nós em e através de Jesus Cristo. A justificação por graça recebida por nós na fé e respondida apenas e unicamente por meio da fé. Fé manifesta também em forma de culto e louvor. Este é o princípio básico para entender aquilo que define o culto que irá se desenvolver a partir da Reforma Luterana. Não se trata de um culto luterano, ou um culto calvinista, ou um culto assembleiano, ou qualquer outro adjetivo, mas sim da missa reformada, o culto cristão evangélico, justamente por se fundamentar no princípio evangélico, na ação e tão somente na ação de Jesus Cristo. Refletir sobre a reforma e o culto significa, portanto, levar a sério esse princípio, evitando assim o risco de transformar a reflexão de Lutero sobre o culto em uma norma, uma lei, algo que Lutero nunca quis. Nos últimos 2 anos tem se falado muito a respeito da reforma, em alguns lugares até mais do que 2 anos, por conta das reflexões e comemorações em torno aos 500 anos. Por trás de todo esse entusiasmo em si muito importante, há quase um risco de se idealizar a reforma como se nela estivesse contida uma fórmula, ou uma norma da reta doutrina e prática pura da Igreja, também no que se refere ao culto e à liturgia. Houve-se, inclusive, ideias de que voltar a Lutero é uma forma de resgate de uma fonte segura para enfrentar a transitoriedade, o relativismo dos tempos hipermodernos de hoje. Nem Lutero, nem a Reforma pretenderam ser essa norma canônica, normativa e conclusiva. No caso do culto, como já apontado acima, nem mesmo existe um culto luterano como tal. Se há algo luterano na liturgia, é a liturgia que por 2000 anos foi sendo gestada e celebrada na igreja. A reflexão litúrgica que eu aprendi a fazer, e que também embasa a renovação litúrgica experimentada pela minha igreja, a ISLB, buscou justamente transpor os 500 anos de reforma. Buscou passar o Lutero e ir para trás, né? Isso foi lá com Nelson Kirsch, que talvez seja conhecido de vocês, na década de 80, é algo que acontecia em vários âmbitos na América Latina, inclusive na igreja, na IPI também, impulsionados ainda lá pelo que o Concílio Vaticano tinha feito, né, de voltar para as raízes. E para muitos luteranos esse movimento dentro da ISLB foi escandaloso, porque a gente passava o Lutero, dava tchau, e ia para os primeiros séculos para buscar lá a inspiração para pensar o culto, não se detinha na reforma. Interessante que isso tem a ver justamente com o que o Lutero quis, buscar entender o que constitui o culto cristão além da própria reforma, buscando inspiração e, acima de tudo, princípios teológicos e litúrgicos na vasta tradição que remonta às primeiras comunidades, nos séculos I, II e III principalmente, confirmando aquilo que o teólogo
metodista e que depois virou católico, James White, a frase que ele diz: a descoberta de nossas raízes nos deu asas. A descoberta de nossas raízes nos deu asas na liturgia. Este foi o movimento realizado por muitas igrejas e denominações, tanto Igreja Católica, o movimento litúrgico já antes do Vaticano, como por igrejas protestantes, como as nossas. Volta-se às origens do culto cristão, entendendo que a proximidade de Jesus Cristo é critério de legitimidade para qualquer movimento de reforma ou renovação litúrgica na atualidade. Infelizmente, esse critério, a princípio coerente com a própria reforma, não é entendido por muitas igrejas oriundos da reforma. No ano em que, uma observação aqui é interessante, o quanto nós, no contexto brasileiro, temos pouco material refletindo sobre culto, sobre liturgia, tanto com base na reforma, mas também de uma maneira mais geral, né? Nós temos uma carência muito grande de material. No ano em que se reflete sobre 500 anos da reforma luterana, esse estudo que eu trago aqui pretende retomar os aspectos que determinam a compreensão de culto da reforma e refletir sobre essa concepção litúrgica para o culto cristão hoje, principalmente no contexto brasileiro, com seus desafios litúrgicos, mas também sociais e humanos. Para tanto, esse estudo faz uma investigação bibliográfica, considerando as produções do contexto brasileiro e principalmente a partir dos principais textos de Lutero a respeito tanto da realidade litúrgica da Reforma, como as propostas litúrgicas deixadas pelo Reformador. Então, quando eu estou falando de reforma nesse texto, então eu estou mais concentrado na reforma do Lutero. Seria muito interessante depois a gente ter um tempo para ver o que isso significa também para o Calvino, Zwinglio, e como aconteceu ali as reformas das liturgias, e o que foi reforma no âmbito do culto lá naqueles movimentos. O contexto litúrgico da reforma, segura um pouquinho essa ali ainda. A reforma protestante, iniciada exatamente 500 anos atrás, revolucionou a igreja e o mundo da sua época, não temos dúvida disso. E o culto foi um dos palcos principais onde as ideias da reforma ganharam expressão. A questão das indulgências, a compreensão de obra e de sacrifício, o papel da pregação como expressão da viva voz do Evangelho, as mudanças no entendimento da ceia, da Eucaristia, a função do sacerdote no culto, o canto e a música, entre tantos outros elementos e aspectos, tudo estava de alguma maneira relacionado ao culto, uma vez que é no culto onde essas mudanças hermenêuticas e teológicas ganham expressão. Mesmo assim, não é possível dizer que a reforma luterana significou uma revolução no âmbito do culto e da liturgia. Em termos litúrgicos, a concepção de culto de Lutero é conservadora e uma das que mais manteve a continuidade com a grande tradição litúrgica da Igreja. Como diz um teólogo luterano, Gordon Lathrop, com base em outros estudos, a reforma luterana é uma reforma conservadora, é a rebelião obediente, é a catolicidade evangélica. Sem sombra de dúvidas, pode-se afirmar que a compreensão de culto do luteranismo é marcada pelo conservadorismo, mas também pela crítica, como tão bem descreve esse teólogo que eu falei, o Lathrop. Ele diz: a abordagem do culto sempre foi marcada pela pronta recepção da grande tradição litúrgica cristã e conjugadamente, de igual modo, por certas tendências conservadoras na prática local concreta. Ao mesmo tempo, porém, também pertence à abordagem luterana uma crítica vigilante da tradição e a disposição de reordenar seus elementos, de descartá-los ou acentuá-los de modo diferente, sempre que a clareza do Evangelho de Jesus Cristo na celebração comunitária parecia exigi-lo. Sabe-se que a teologia e liturgia sempre se influenciaram mutuamente, de modo que toda teologia desemboque em uma determinada liturgia e vice-versa. No caso da Reforma não foi diferente. Pode-se dizer que a dinâmica
Aí quem estuda liturgia, a gente trabalha muito com essas palavrinhas aí, a lex orandi e a lex credendi. A regra da oração, ela se transforma na regra da crença, ou na regra teológica. O que se faz na liturgia vira teologia. O que é teologia, por sua vez, cai lá dentro da liturgia de novo e é reavivado de novo. Senão a teologia corre o risco de virar uma filosofia, ela vira uma ideia simplesmente de que não nunca ganha o terreno da ação de fato. A liturgia justamente coloca a teologia como ação representativa, né? Ela celebra a teologia. No caso do Lutero, a gente sem dúvida pode dizer que foi muito mais a lex credendi, a teologia, que influenciou a liturgia e não o contrário. É a nova hermenêutica do Lutero que vai mudar o jeito do Lutero entender culto e o jeito do Lutero, inclusive, entender pregação. Às vezes a gente tenta dizer que o Lutero revolucionou a prédica, né? Isso não dá para dizer assim tão direto. O Lutero descobriu uma nova hermenêutica, que era a justificação por graça e fé, e a partir dessa chave ele acaba lendo todo o resto, né? Tudo que ele vai fazer vai ser um jeito de expandir essa ideia, de dar concretude para isso que ele descobriu. Exatamente acontece isso com o culto. Pensemos um pouco mais no contexto mais amplo da Reforma. A primeira coisa que a gente pode dizer é que a Reforma não é um movimento só do Lutero, né? Junto com Lutero tinha muita gente conhecida, gente com quem ele brigava, e gostava muito de brigar, mas gente que apoiava, por exemplo, Felipe Melanchthon, né, fundamental para entender a reforma luterana. Os reformadores que vieram antes, né, se a gente pensa o João Hus, 1373, 1415, foi fundamental para esquentar todo o movimento de reforma. Então já existia toda uma ebulição na Europa desse período que proporciona ou possibilita que a reforma aconteça. Muitos anônimos e muitas mulheres, né? Recentemente nós vimos na Este o filme de Catarina von Bora, que a televisão alemã fez, e é impressionante o filme. Graças a Deus que teve Catarina na vida do Lutero, né? Porque senão ela não, a Catarina coloca o Lutero em ordem, né? Enquanto o Lutero reforma a igreja, a Catarina reforma o Lutero. E reforma o mosteiro, reforma a casa. Então é fascinante o filme, é fascinante de ver. E aí a gente entende, e tem uma teóloga alemã, Schneider Ludorf, o sobrenome dela, Guri, o primeiro nome, lá da Augustana, do sul da Alemanha. Ela é defensora dessa tese. Ela diz que é um pecado a gente dizer que as reformas são do Lutero, do Calvino, do Zwingli. Ela diz que é um movimento de reforma. Muita gente, conhecidos e desconhecidos, homens e mulheres, que fizeram as reformas acontecer. Então não dá para se falar de contexto, não dá para esquecer isso. Quando Lutero prega as 95 portas no castelo de Wittenberg, estão elas aqui, né, as insatisfações e críticas à igreja, bem como às autoridades seculares, estavam à flor da pele, elas se intensificaram. Então isso é o estopim de algo que estava cozinhando. No âmbito econômico e social haviam tensões com o crescimento da população e uma clara divisão entre campo e cidade. Segundo Romeu Martini, que é um colega meu aí que pesquisou bastante Lutero e o culto, ele diz que até o final do século XV a sociedade da Saxônia dividia-se em três categorias básicas. A maioria dos agricultores, uma pequena camada de nobres e uns poucos príncipes. Porém, com a efervescência econômica, essa divisão se alterou. Assim como nas cidades surgiu a classe dos burgueses, no campo, respectivamente nas vilas, a antiga categoria dos agricultores também sofreu a divisão. Enquanto algumas famílias ampliaram sua base econômica, trabalhavam na terra e na tecelagem, então começa a diversificar o trabalho familiar, alugavam parte da sua casa para outros operários, a grande parte delas empobreceu e caiu em dependência econômica. A igreja medieval agravava ainda mais essa situação com a sua teologia demasiadamente amparada na ameaça.
e na punição de um Deus que culpa as pessoas, ou que só vê as culpas, bem como na necessidade de comprar a salvação. De um culto marcado pela ação de graças lá da igreja primitiva, anterior à institucionalização de Constantino, o que temos na igreja medieval é um culto baseado na penitência. Da alegria e a esperança, nós temos um culto muito ancorado no medo e na ameaça. O culto da igreja medieval estava amparado no princípio escolástico de que seria possível ao ser humano conquistar o amor de Deus e a vida eterna através de um número suficiente grande de boas obras. A venda de indulgências e a vida monástica se enquadram dentro dessa compreensão. O próprio Lutero vai assumir a vida monástica como uma maneira de contar uns pontos mais diante do Deus extremamente castigador que ele aprendeu a crer. A reforma protestante, partindo da redescoberta da hermenêutica evangélica da graça e da fé, irá se concentrar de forma coerente em desfazer o caráter penitencial do culto e torná-lo novamente uma ação de graças, espaço para a vivência litúrgica do Evangelho. Podemos dizer que 3 grandes princípios da reforma irão atingir em cheio a reforma do culto. Primeiro, a compreensão de Deus, oriundo da doutrina de justificação por graça e fé. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, a compreensão da liberdade cristã. E o terceiro, a compreensão de palavra de Deus. Fundamental vai impactar profundamente o que vai se entender, então, e se propor para culto. A justificação por graça e fé reverte o foco da ação. Não é mais a igreja, o sacerdote e o crente que faz algo em direção a Deus para conquistar a salvação, mas é tão somente Deus que em Jesus Cristo alcança o ser humano e o redime do pecado, tornando-o assim justificado por meio de sua fé. Esse princípio leva à doutrina da liberdade cristã, uma vez que não são os ritos, as obras, os sacrifícios, nem o clero, nem as ordens religiosas, nem mesmo o próprio culto, que são relevantes para a economia da salvação, mas tão somente a fé em Jesus Cristo. No caso da liturgia, Lutero insiste na liberdade da comunidade para celebrar seu culto e evitar transformar as ordens litúrgicas ou os próprios princípios da reforma numa nova lei. É muito impactante isso, que o Lutero, os amigos prendem ele no castelo de Wartburg, para ele não ser morto, né? Qualquer um podia matar ele, porque ele tinha sido excomungado. E quando Lutero vê o movimento dos iconoclastas, quebrando os santos e queimando os padres e queimando as freiras, o Lutero, então, arriscando a vida, sai do Wartburg e vai para a rua e diz... vocês não entenderam a reforma, vocês estão transformando a graça numa nova lei, né? Então é interessante que essa cena é muito impactante, né? E nós protestantes fazemos isso muito ligeiro, né? A gente logo pega todas as ideias da liberdade, da graça e transforma isso numa lei. Então a gente tem que matar o outro porque ele não vive a graça, né? Não entende a graça. Então a gente não entendeu nada de graça ainda, né? O que ele vai fazer com o culto é exatamente a mesma coisa. O próximo ponto, o Lutero passa o tempo todo dizendo, não façam da ordem de culto uma lei, né? Celebrem aquilo que vocês, dentro da liberdade que a comunidade acha que deve ser celebrado. Então, o mesmo princípio, não transformar a reforma numa nova lei, numa norma, numa regra fechada e pronta, como se ali a gente tivesse de novo a segurança de algo. Não tem segurança nenhuma. A segurança está tão somente naquilo que Deus faz em Jesus Cristo por nós. No que se refere à compreensão da palavra de Deus, aí, pessoalmente, é um dos elementos que mais me impressiona. Lutero entende a palavra de Deus como algo vivo. É quase sacramental a compreensão de Lutero. Algo que escapa, a palavra para Lutero escapa as letras da Escritura, né? A palavra para ele é Cristo e seu evangelho. Esta palavra está encarnada nas Escrituras, Lutero diz, mas só isso, né? É só a Escritura. Ela só se torna a palavra de Deus, palavra viva, quando é pregada, né? Aí a palavra salta de dentro
do texto para dentro da vida das pessoas. Essa ideia de palavra como algo vivo vai reverberar muito lá dentro do culto. A palavra está encarnada nas Escrituras, por assim dizer, torna-se palavra viva, viva a voz no momento em que é pregada. Jesus Cristo é, portanto, o centro, o critério de toda a palavra. O meu professor Nelson Kirsch disse essa frase, né? Jesus Cristo é tudo que Deus tem a dizer, e tudo que Deus tem a dizer se articula em Jesus Cristo. Simples assim, né? Jesus Cristo é toda a palavra de Deus. Deus efetua tudo por meio desta sua palavra. Então, o Martin Dreher vai dizer isso assim, dentro da concepção luterana: sem palavra o Espírito Santo não opera a santidade dos cristãos, da igreja, da communion sanctorum. Sem palavra não há unidade, sem palavra a igreja fraqueja, sem palavra a igreja não pode servir de orientadora, pois a igreja é gerada pela palavra, é alimentada pela palavra e fortalecida pela palavra. Passamos para a reforma em si, a reforma litúrgica desenvolvida pelo Lutero. Os principais textos e documentos onde Lutero escreve explicitamente sobre orientações para o culto ou propõe liturgias para o culto datam dos anos de 1523 e 1526. São basicamente 3 textos, assim, que vão muito voltado para o culto. Claro que tem em vários outros textos muitas orientações de Lutero em relação ao culto, mas assim, direto, explicitamente voltados para o culto são esses 3. Orientações litúrgicas para a comunidade de Leisnig, uma pequena comunidade que o pastor pede orientação e ele escreve. Esse é o texto de 1523, o primeiro texto. O segundo texto é a chamada Formula Missae, o formulário da missa, que é uma missa em latim, que ele reforma. E os dois, então, essas orientações para Leisnig, que é a Fórmula Missa de 1523, e 1526, então, Lutero elabora a chamada missa alemã, Deutsche Messe. A grande maioria dos textos de Lutero vão se concentrar em tratar sacramentos. Então, de sacramentos, as obras selecionadas, que a gente está traduzindo em português, quase daria assim, uns 2 livros inteiros só sobre sacramentos, e basicamente sobre Santa Ceia. Batismo, alguma coisa, mas muito mais sobre Santa Ceia. A reforma litúrgica, como a gente viu acima, no que se refere à forma, é bastante conservadora. No que se refere, porém, ao conteúdo e ao significado, há mudanças profundas. Então, realmente, aquela lex credendi, a teologia, vai impactar muito a lex orandi, a maneira de fazer, o conteúdo que se espera que o culto tenha. Podemos dizer que temos aqui muito mais considerações do reformador com base no princípio evangelho da graça e da liberdade cristã do que uma reforma litúrgica propriamente dita. Além disso, em todo o processo de mudanças e recomendações há um princípio pedagógico, de mudanças graduais na vida cultica da comunidade. Primeiro, ele pretendia: deixa o culto como está, deixa a missa assim, não mexe ali. O povo está acostumado com a missa, então não assustar o povo. O povo vir na missa como está. E aí a gente usa a prédica, o sermão, para ajudar a corrigir as barbaridades. Mas deixa assim. Depois a gente muda alguma coisa. E aí o povo, quando eles acostumaram com essa mudança, aí a gente muda um pouco mais. E aí a gente não faz mais só a missa em latim, mas a gente faz também em alemão. Então é incrível pensar isso. O cara de 500 anos atrás tinha uma concepção pedagógica de cuidar com as pessoas, de não chegar lá. Muitos de nós aí temos que aprender disso, né? A gente chega nas igrejas e com uma vontade de mudar tudo, né? Fazer um culto diferente, que aprendeu na faculdade, mexe nas partes íntimas da comunidade, né? Mexer no culto é mexer na intimidade da comunidade. A gente chega lá, vai mexendo. Então nem o Lutero fez isso, né? Ele deixa assim, né? Depois a gente namora. Vai namorando primeiro, depois a gente pode mexer nas partes íntimas, que daí não tem problema. Primeiro pretendia livrar o povo da falsa fé em cerimônias e esclarecer os corações por meio da pregação da palavra. Então isso era importante, pregar para ajudar a entender. Depois mexer naquilo que é necessário. Por exemplo, algo surpreendente, o Lutero ele pensava em 3 cultos, 3 tipos de culto.
Os três eram bons, não era assim, esse depois esse, tinha o processo pedagógico aí, mas ele não queria que um substituísse o outro. A missa latina, reformulada na Fórmula Missa, o formulário da missa, deveria continuar existindo. Por quê? Sua argumentação parte de pressupostos pedagógicos e ecumênicos. A juventude estudiosa teria a oportunidade de exercitar seu latim e participar do ofício divino quando fosse para outros países. Então é bom ter uma missa em latim, porque os jovens podem continuar aprendendo latim e podem ir para qualquer lugar e podem continuar celebrando. A missa alemã, de 1526, destinava-se a gente simples. Muitos dos participantes da missa não eram crentes, mas meros assistentes, ele diz. O oficiado em língua alemã deveria promover a fé e conquistar para a fé. Então a missa alemã é para povo muito leigo, muito analfabeto litúrgico, analfabeto em Bíblia. Então ele faz essa reforma por causa dessa gente. Mas olha que interessante, além dessas duas formas de culto, Lutero pensava ainda uma terceira. A autêntica ordem evangélica destinada àqueles que querem ser cristãos sinceramente e confessam o evangelho em palavras e ações. Ele imaginava que esse culto nem mais ordem precisaria. Seria um culto que as pessoas celebrariam em casas, onde viveriam em espírito e verdade o evangelho. No final da vida, Lutero abandona totalmente o terceiro culto. Ele diz, não com essa gente, com o povo não vai ter condições de fazer isso aí. Não, esse culto nunca existiu, né? Talvez depois o pietismo vai embarcar nessa vibe, né? Tentar fazer um culto caseiro, onde a espiritualidade aflorava espontaneamente, né? Você não precisava quase de ordem, realmente quase que o culto era a própria vida daquele povo que se reunia, né? Em seu contexto, em texto escrito, em resposta ao pedido da comunidade de Leisnig, a ordem do culto da comunidade, assim que se chama o texto, Lutero julga oportuno começar a celebrar a missa sobre as duas espécies, o pão e o vinho. É muito interessante que ele praticamente esse texto, a grande mudança que ele diz, olha, agora, a partir de agora, se vocês quiserem, tomem vinho também, não só pão. E o Papa Leão X publicou uma bula com 41 xingamentos para o Lutero e dizendo o quanto isso estava errado, né? Então ele só queria dar o vinho para as pessoas, não só o pão. A proposta mais importante, porém, para visualizar como Lutero vislumbrou o princípio evangélico em proposta litúrgica, vem do formulário da missa e da missa alemã. Aqui descobrimos que Lutero é bastante conservador, como eu já falei, não é um revolucionário litúrgico, mas um reformador. De modo algum ele teve interesse de eliminar a missa romana, mas buscou reformá-la. Partindo do princípio da justificação por graça e fé, distingue em sua análise da missa romanas 3 grupos de partes litúrgicas. Ele olha para a missa e diz, uma parte é eliminada, outra é tolerada e a terceira aceita sem restrições. Tudo que está relacionado com a concepção sacrificial é eliminado. Tolera, porém, o que não é produto do espírito evangélico, mas também não se lhe opõe, devendo, contudo, sofrer correções na pregação. Finalmente, mantém tudo o que procede do espírito cristão e que foi transmitido sem deturpações. Então, esse é o critério um pouco como é que ele vai lá olhar as duas missas. O formulário da missa para a igreja de Wittenberg foi dirigida ao reformador de Zwickau e Dessau, Nikolaus Hausmann, no final de 1523, que várias vezes pediu para Lutero que ele fizesse uma proposta de culto. O povo estava precisando disso. E aí Lutero diz, quando escreve, isso está lá no prefácio, nem agora, nem jamais foi nossa intenção abolir totalmente todo o culto a Deus, mas apenas purificar novamente esse que está em uso, mas que está viciado pelos piores acréscimos e mostra o uso evangélico. E mostrar o uso evangélico. Então, limpar e mostrar o uso evangélico. Lutero pretendia, com a manutenção da missa latina, não só preservar o vínculo com a tradição da igreja antiga, mas propiciar aos jovens, como a gente já viu. O mais importante da fórmula missa, do formulário da missa, é que os elementos sacrificiais foram eliminados.
Mesmo assim, cresce o apelo de pastores e do próprio príncipe eleitor da Saxônia, que era grande amigo e financiador de Lutero, para uma liturgia em alemão. Já em 522, cidades e regiões estavam celebrando a Santa Ceia ou a missa em língua alemã sem uma uniformidade litúrgica. Lutero dizia não se sentir competente para tal empreendimento, uma vez que precisava de bons conhecimentos musicais para que o texto e música estivessem em sintonia. Então ele não queria fazer uma missa em alemã porque ele não tinha conhecimento musical suficiente para que a música servisse o texto. Entende? Ele diz, a música tem que carregar o texto, e não o contrário. Não é a música se sobrepor ao evangelho, a música do culto, a liturgia, ela tem que carregar o texto, a palavra de Deus, e não o contrário. A música tem que centrar todas as suas notas, os seus cantos no texto. A música evangélica tinha que estar a serviço do texto, tinha que carregar o texto, assim ele diz. A missa alemã, então, foi finalmente feita, e apareceram músicos, musicistas, os príncipes mandaram, né, compositores, então Lutero sentou com eles. Ela foi feita, então, no Natal de 1525, o texto foi pela primeira vez experimentado em Wittenberg. No prefácio, na terceira linha, Lutero dirá exatamente isso. De modo algum, façam dela uma lei compulsória, nem comprometam ou prendam a consciência de ninguém, mas façam uso da liberdade cristã segundo seu agrado, como, onde, quando e por quanto tempo as circunstâncias os reclamem e exigem. Exatamente assim. Lutero tinha consciência de que a missa alemã se destinava a gente de pouca fé, gente muito simples, que assistia ao culto, mas pouco ou nada entendia do evangelho, como eu já tinha falado anteriormente. A missa alemã, como uma substituição não é uma substituição do formulário. Esta eu não quero ter revogado, ele diz, a missa em latim, nem modificado com o presente escrito. Então, é muito interessante isso, ele não quer criar uma para botar no lugar da outra. E obviamente, né, como muitos protestantes sempre reforçaram muito, Lutero diz, nessas duas reformas, que a pregação é de extrema importância, mas a pregação é de extrema importância porque precisa ensinar o povo o que não se sabia. Então, um povo que era analfabeto realmente de tudo, precisava ensinar em língua alemã. Então, não dá para dizer em Lutero, pelo menos não nesses textos que eu trouxe aqui para vocês, que ele tira todo o resto e coloca a pregação. Eu aprendi muito tempo isso no ensino confirmatório, que é a nossa catequese, exatamente isso. O Lutero, ele tirou toda a missa, tudo aquilo não importava, ele colocou a pregação, e isso é o mais importante do culto. Ele não fez isso, ele manteve a missa e a pregação como algo extremamente importante, justamente para corrigir aquilo que a missa não dava conta de corrigir para um povo que precisava de ensino. Encerrando essa parte, essa a gente não precisa ler, também não, são citações que eu deixei fora, depois a gente vai ter o texto, né? A gente vai publicar ele na revista, e daí vocês vão ter bastante citações lá. Eu acho muito legal essa citação que diz 4 grandes critérios que o Lutero usa para pensar a reforma do culto. Primeiro, a liberdade evangélica. Não faço da ordem litúrgica uma lei compulsória, nem comprometo ou prendo a consciência de ninguém. Que encontra seu limite no amor. Então, dá para ser livre, dá para fazer o culto de acordo com aquilo que a comunidade gostaria que fosse o seu culto. Mas o amor é o limite. Nos casos, portanto, em que as pessoas se escandalizam ou ficam confusas com toda a diversidade de práticas, temos efetivamente o dever de restringir a liberdade. Bastante liberdade, mas se a liberdade atrapalhar o povo, por causa do princípio do amor, volta atrás, cuida o povo, não mexe demais, não atropela a comunidade na liberdade, às vezes com tão boa intenção aí que a gente tem. Acrescenta-se a esse a unidade, mas seria muito recomendável que em cada região o culto fosse celebrado de modo uniforme e que os lugarejos e as aldeias circunvizinhos procedessem da mesma forma,
como a cidade mais próxima, então não seria interessante que o presbiteriano aqui em São Paulo tem um culto e aí viaja para Santos e lá tem outro culto totalmente diferente. Então o Lutero lá estava preocupado numa certa unidade. Liberdade, amor, unidade e o último elemento, a ordem. Nenhuma ordem vale ou vigora por si mesma, mas a vida, o mérito, a força e a virtude de todas as ordens está no uso adequado. Então também liturgia e culto tem a ver com ordem. Indo para o terceiro ponto, essa imagem é muito conhecida, né? Mais do que aquela outra, o Lutero na pregação. Aqui de novo a gente vê uma ideia muito clara da centralidade do Evangelho, do culto da palavra, né? no culto. Cristo no centro, de novo. A palavra torna Cristo vivo, né? Esses panos que voam, então a interpretação que tem, que é justamente essa é a dinâmica do Espírito, né? Que o Cristo não está morto, mas ele ganha vida de novo na vida da comunidade, das pessoas. Então, com base nessa imagem, aí, eu ouso tecer algumas ideias para pensar o nosso culto aqui no Brasil 500 anos depois. O Brasil tem a idade da Reforma Protestante. Em nossos poucos mais de 500 anos de história como país, ainda predominam entre nós profundos problemas sociais e políticos, mais ainda no atual tempo que vivemos, agravados pelo imenso abismo social existente por 500 anos entre nós. Semelhantes ao período da Reforma, o poder e as riquezas estão concentrados nas mãos de alguns, enquanto a maioria da população vive sem acesso às mínimas oportunidades para usufruir de acesso aos bens sociais, materiais e culturais. Também semelhante à época da Reforma, também aqui abundam a instrumentalização da religião como forma de controle, de medo, de alienação de pessoas e grupos através de promessas mágicas de resolução de problemas pessoais, coletivos e sociopolíticos. Nesse cenário, o culto é uma verdadeira lex orandi, uma regra da oração, das mais diferentes lex credendis, das mais diferentes teologias, com as mais diferentes finalidades, se expressando através de cultos e celebração, reunindo milhares de pessoas. A pergunta que se coloca é: em que medida o culto tem contribuído para uma efetiva transformação social em nosso contexto? Em que medida o culto impacta a vida de pessoas, de comunidades? Pergunta que eu faço para os nossos alunos: se as igrejas, a cidade que eu moro, a cidade de Novo Hamburgo, tem 7 paróquias da igreja luterana, 7 paróquias. Então a cidade é tomada de luterano. Eu pergunto, me incomoda isso, porque me pergunto, se as 7 paróquias sair, a cidade vai sentir diferença? A cidade vai perceber que os luteranos saíram, não? Com tantos cultos e com tantas coisas que se faz lá? Acho que sim. Mesmo assim, talvez muita gente não se daria conta. Então essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer. Em que medida os nossos cultos, além deles ter toda uma beleza litúrgica, uma coerência teológica, assim como Lutero quis, em que medida essa beleza e essa coerência, porque elas só existem para isso, elas de fato impactam, transformam, causam transformação na vida, não só individual, mas na vida social das pessoas. Então eu coloquei aqui 6 ideias. A primeira delas: o culto cristão sempre é serviço de Deus em favor do ser humano caído e necessitado. Toda liturgia nada mais é do que uma resposta à ação livre, dinâmica e graciosa de Deus em favor da pessoa, da comunidade da igreja, do mundo, né? É Deus que vem em primeiro lugar. O mesmo movimento de Jesus Cristo em direção ao ser humano, a justificação, é o movimento que cada culto de novo rememora e revive. Em cada culto, Cristo nos serve com a sua cruz e nos justifica por meio da fé. Num contexto como o nosso, onde os cultos têm tantos protagonistas, pastor tal, igreja tal, cultos onde a comunidade e as pessoas precisam fazer sacrifícios em forma de ofertas ou aquisição de bens sagrados para conquistar algo diante de Deus, diante da vida, o princípio de Lutero me parece esse aí, extremamente atual.
Nós não fazemos nada, nem mesmo no culto, nós só reagimos a algo que Deus faz. O ponto 2, culto cristão é sempre criatura da viva e dinâmica palavra de Deus. Na dinâmica entre lei e evangelho, cada culto atualiza a palavra de Deus, mostrando ao ser humano e à comunidade reunida a impossibilidade de se achegar até Deus e a sua salvação, ao mesmo tempo que proclama a ação de Cristo em nossa direção. O próprio evangelho é o critério, ou seja, aquilo que promove a Cristo. Também nesse aspecto percebemos muitos abusos no nosso contexto, cultos que são muito mais um arremedo de palavra de Deus, nas palavras humanas, em forma de leis e regras, moralismo e fundamentalismo, e cada vez cresce mais, né, no nosso contexto. É interessante que Lutero inaugurou uma igreja, né, todas as igrejas foram usadas dos católicos, né, tipo os anus, os pássaros anus, eles ocupam os ninhos dos outros, né, os protestantes fizeram muito isso, foram lá e usaram o ninho pronto. Né. Mas ele inaugurou uma igreja no castelo de Thurgau, e na inauguração dessa igreja, ele diz na prédica exatamente isso, que ali nada mais tenha lugar além da fala do nosso amado Senhor, a nós por intermédio de sua santa palavra e na nossa resposta a Ele em oração e louvor. Então, a gente chama essa fórmula de Thurgau. Aqui está assim uma essência daquilo que faz o culto, né? Ali é tão somente o lugar em que a gente vive e reage ao que o Evangelho, que a palavra viva causa no meio da comunidade. Com base em Lutero, terceiro ponto, a função do culto evangélico, outra coisa não é que despertar e fortalecer a fé da comunidade. Eu, quando era bem novo, assim, eu fiquei bem triste quando eu descobri isso, que eu queria fazer do culto, assim, revolucionar o mundo, né? Tanto que essa tese de doutorado, eu trouxe alguns livros aqui, Liturgia com os Pés, o próprio nome já aponta um pouco para isso, né? Pensar no povo, né? Na transformação e tudo mais. Eu fui para a Alemanha com essa ideia convicto, né? De que o culto ele revolucionaria o mundo. E lá foi o lugar que eu descobri que o culto ele só serve para dar fé para as pessoas, né? Ele desperta a fé e alimenta a fé. Se ele faz outra coisa, ele já não é mais culto. A gente quebra a própria essência do culto. Então, esse parece um elemento importante a ser lembrado e relembrado. Não existe outro objetivo do culto, por mais nobre que seja, como juntar gente, levantar uma boa oferta, emocionar, engajar na diaconia, no serviço social, dar recados ou disciplinar a moral. Culto evangélico se alimenta da fé em Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, e está totalmente voltado para a manutenção e o cuidado dessa fé e suas consequências no ministério do amor ao próximo. Obviamente que as coisas vão vir depois como consequência, mas elas não são o carro-chefe, né? O carro-chefe é despertar a fé das pessoas. Ponto 4. Culto evangélico não nasce do gosto do pastor, da pastora, e de impulsos estéticos de pessoas isoladas, mas deixa-se moldar a partir da vasta e rica tradição da igreja. A reforma do culto é uma reforma conservadora e crítica ao mesmo tempo, de forma que o culto evangélico está sempre com um pé no passado e um pé no presente. Conservadorismo e crítica são quase um paradoxo para entender o culto luterano. A abordagem luterana da liturgia afirma esse paradoxo de uma tradição mantida de forma inabalável, junto com uma crítica evangélica igualmente inabalável. Trata-se de fato de uma reforma da missa desde a teologia da justificação. Isso permite ao mesmo tempo um criticismo conservador e um conservadorismo crítico. Algo difícil de ser entendido pela ala mais esquerda da liturgia, que justamente são o pessoal que quer muitas vezes romper com a tradição, né? Quer fazer uma liturgia sem liturgia, ou bem desapegado dessa tradição antiga da igreja. O ponto 5, não dava para deixar de fora, culto evangélico é ação de graças em forma de celebração, alegria, louvor, música. Culto é festa. Isso para nós brasileiros é fundamental, né? O Jaci Marasquim nos ajudou muito a pensar isso, né? Ele escreveu muito sobre isso. Talvez não chegou a ver, mas é interessante que numa cultura como a nossa, onde somos tão festivos, né? Tem tão pouco de festa no nosso culto. E o Lutero, aí com a música, ele queria justamente que o culto fosse uma expressão de ação de graças, de alegria,
de louvor, de efusão de louvor, de explosão de louvor. O Lutero vai entender a música como criação de Deus, né? Ele diz a música é tão boa, ele chegava a ter dúvida se era o que era a ciência mais importante, se era a música ou a teologia, ele ficou em bastante dúvida, né? Ele dizia que a música é criação de Deus, é uma dádiva de Deus. A música, ela serve para proclamar, a música é proclamação do Evangelho e louvor. A música é canto litúrgico, então as liturgias são cantadas, pouco faladas. O Jaci Marasquim também dizia que nós, protestantes brasileiros, somos muito logocêntricos, falamos demais, muita palavra, né? A teologia da palavra transformou nossos cultos de palavras, né? A gente fala, explica, e fala demais, e geralmente só o pastor, a pastora falam. O Lutero queria um culto, uma liturgia cantada, né? Tudo cantado, inclusive os textos bíblicos cantados. Música como a canção do sacerdócio geral, então não é por menos que ele vai dizer, olha, todo mundo tem que cantar, não só mais os monges, não só mais o coro, mas toda a comunidade canta. E música como um sinal de continuidade com a igreja una. Isso é muito... Então Lutero diz que cantar é um jeito de ligar a igreja de todos os tempos e lugares, criar um espírito ecumênico através da música. O último ponto, por último, culto evangélico não é para indivíduos, mas sim evento público e comunitário que transforma o mundo. O culto não pertence ao pastor, à pastora, mas sim à sua comunidade. A comunidade não assiste ao culto, mas sim o celebra, de forma que toda a vida da comunidade, suas glórias, suas cruzes, moldam a liturgia do culto e deixam-se impulsionar e questionar pelo culto. Por isso o culto evangélico está do prelúdio até o pós-lúdio, totalmente comprometido com a transformação política, social, cultural do contexto, por meio do contexto onde o povo está inserido, através dessa dinâmica do Espírito que cria, por meio da palavra, a viva voz do Evangelho. Espero ter ajudado vocês a pensar um pouco mais e estou aqui disposto para a gente conversar um pouco mais e ouvir de vocês o que vocês têm a dizer sobre essa reforma e o que vocês têm pensado sobre a reforma no mundo calvinista. Muito obrigado. FATIP, Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Com uma rica história e larga experiência na prática do ensino teológico. Há mais de um século, a FATIP vem formando homens e mulheres para o exercício do ministério pastoral. Localização privilegiada, próxima às estações de metrô Sé e Anhangabaú, e contando com uma infraestrutura adequada e confortável para que o ensino, aprendizagem e atendimento sejam satisfatórios e de qualidade. Salas de aulas, secretaria, ouvidoria acadêmica e pastoral, capela para celebrações e, claro, biblioteca, que contém funcionários capacitados e um acervo com aproximadamente 20.000 títulos. Reconhecido pelo MEC, com corpo docente formado por mestres e doutores. O curso de graduação em teologia da FATIP tem duração de 3 anos e é organizado em 4 áreas. A área de Bíblia possui a maior carga horária do curso. Teologia prática, disciplinas ligadas às atividades do pastor ou da pastora na igreja local. A história da igreja e a teologia cristã. Área interdisciplinar com disciplinas que nos auxiliam na compreensão da nossa realidade e condição como ser humano. Além do curso Bacharel em Teologia, a FATIP deu início aos cursos de extensão na modalidade ensino à distância. Cursos livres, breves e pontuais, visando a formação de líderes e membros das igrejas locais. A Fundação Eduardo Carlos Pereira tem a satisfação em ser a mantenedora da FATIP. Nós da Fundação Eduardo Carlos Pereira estamos trabalhando para que o ensino teológico oferecido pela faculdade
seja cada vez melhor e que esse ensino possa preparar homens e mulheres que aqui passam para melhor servirem no reino de Deus aqui na terra. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Trabalhamos para que as condições de estudos e a qualidade da formação teológica sejam cada vez melhores, a fim de termos melhores pastores, pastoras e líderes da igreja para servirem a Deus. A Faculdade de Teologia de São Paulo é uma instituição de ensino teológico ligada à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nossa missão é formar pessoas cujo interesse é servirem a Deus nos mais variados ministérios da Igreja e principalmente no ministério pastoral. Hoje temos a grata satisfação de contar com irmãos e irmãs de várias denominações estudando com a gente. Temos alunos e alunas da Igreja Assembleia de Deus, de outras igrejas históricas e também de várias igrejas evangélicas. Se você se sente vocacionado ou tem o interesse de estudar teologia, vem estudar com a gente. FATIP, Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.